Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu quero fazer um vídeo diferente para o canal, em que eu não falarei de um texto ou de um livro específico, mas sim conversarei sobre o canal, sobre a minha trajetória com a literatura, falarei de mim mesmo. E assim, esse era um vídeo que eu já queria ter feito antes, mas recentemente aconteceram algumas coisas aqui neste mundo do YouTube que me fizeram adiantar o vídeo em questão. Então hoje não há título para esse vídeo. Hoje eu apenas vou comentar sobre coisas que aconteceram recentemente e falar sobre mim mesmo. Bom, é o seguinte, recentemente começou um mistério aqui no YouTube entre os canais literários em que, aparentemente, um grupo de pessoas intitulado Páginas de Euterpe começou a enviar livros para os booktubers, alguns mais conhecidos, outros nem tanto, em forma de agradecimento e também, aparentemente, para motivar o contato entre os canais, entre essa comunidade de produtores de conteúdo sobre literatura. E aí, o Lucas, do Diário de Leitura, um canal que eu gosto, sigo e recomendo bastante, o Lucas, um parceiro aqui do canal, uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima, tanto pelo conteúdo que ele produz, tanto por sempre me apoiar, e eu, que tenho um canal minúsculo, ele me indicou para essa ciranda, essa é a palavra utilizada, da Páginas de Euterpe, quer dizer, das Páginas de Euterpe. E aí eu recebi 2 livros que eu mostrarei já já. Recebi 2 livros desse grupo. Fica aqui então o meu agradecimento, que assim como vários outros canais que eu já assisti vários vídeos e canais assim que eu não conhecia também, porque só foi falar em Páginas de Euterpe, um mistério, que eu comecei a pesquisar e assistir a vários vídeos. Muita gente falou, eu gostaria de conhecer vocês para agradecer por esses presentes e também pelo apoio, pelo incentivo. Agradecer de uma forma mais enfática, mas, por enquanto, vocês, Páginas de Euterpe, querem ser um mistério, então tudo bem. Mas fica aqui o meu agradecimento a vocês e ao Lucas, do Diário de Leitura. E, no começo do vídeo, eu tinha dito que eu já queria fazer um vídeo assim antes. E agora eu dei início a ele, de apresentar o canal, apresentar a mim mesmo, a minha trajetória, a minha história com os livros e com a literatura. Mas antes de falar sobre isso, eu vou mostrar os 2 livros que eu recebi das Páginas de Euterpe. Aqui está o embrulho da Amazon. E assim, gente, fiquei muito feliz porque são livros das nossas próprias wishlists, dos nossos próprios desejos. Não é algo da escolha deles. É a escolha deles entre o que nós já tínhamos como prioridade, como desejo mesmo. E um dos livros enviados, gente, na verdade, é mais de um. Na verdade, é todos. Porque me enviaram a poesia completa do João Cabral de Melo Neto. Olha o catatal. Página dura, coisa linda, assim. Fiquei muito emocionado ao receber. Recebi ontem. Ontem foi dia 31. Ou é 30 de junho? 31, né? Me ajuda aí, editor. O editor sou eu mesmo. O último dia de junho, que foi uma sexta-feira. Então, João Cabral de Melo Neto, um dos meus poetas preferidos, um dos maiores poetas brasileiros e mundiais.
Eu não sei se é o Augusto ou o Haroldo de Campos, grandes poetas e tradutores brasileiros. Tem uma entrevista de um deles, eu não sei quem é quem, que um deles fala assim: se o Prêmio Nobel de Literatura fosse um prêmio sério, João Cabral teria vencido. Meus amigos. Então fiquei assim muito contente. Já fiz vídeo sobre o poeta em questão, sobre morte e vida severina. Foi um vídeo que, aliás, eu fiz de camisa regata, porque estava um calor absurdo. Agora estamos na época do frio. E eu vou contar uma coisa para você, quer dizer, para vocês, que não tem nada a ver com literatura. Que é o seguinte: faz um pouco mais de 2 meses que eu comecei a praticar a musculação. Então a próxima vez que eu gravar de regata, o meu corpo estará mudado, hein? Mas isso não tinha nada a ver com a história. Pois bem, continuando. E o outro livro que eu recebi foi O Percevejo, de Vladimir Mayakovsky, um dos meus poetas preferidos também. Aliás, recentemente eu fiz um vídeo em que eu apresentei 4 poemas de 4 poetas russos e o Mayakovsky estava entre eles. 4 poemas sobre o amor. Foi o vídeo especial de Dia dos Namorados, em que não tinha nada de romântico ali. Pois bem, esses foram os 2 livros recebidos. Páginas de Euterpe. Muitíssimo obrigado. E eles mandaram também 2 recadinhos. Oi, Carlos. Tudo bem? Lucas, do Diário de Leitura, te trouxe para essa ciranda. Valioso o seu canal. Contemplamos vários dos seus vídeos e adoramos. Iniciamos essa dança em abril. Agora nos preparamos para os últimos atos. Mistério, gente. De Páginas de Euterpe. E aí o segundo recadinho: não nos acharás em aplicativos. Essa ciranda foi para interagir, divertir e homenagear vocês que incentivam a leitura. Despedimos-nos ao som de Maasai, Hans Johnson. Não conheço, mas vou pesquisar já já. Viva a literatura e a arte. Cheiro, de Páginas de Euterpe. O Lucas tinha até comentado no vídeo que ele fez, que me indicou, que esse cheiro pode dar a indicar que pelo menos uma das pessoas desse grupo talvez seja do Nordeste. É possível, mas por enquanto tudo isso é uma incógnita. Bom, fica aqui o meu agradecimento ao Lucas e às Páginas de Euterpe. Agora sim é que eu vou falar sobre mim. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Siqueira, na verdade, Antônio Carlos da Silva Siqueira Júnior. Um dos maiores nomes do YouTube nacional. Essa piadinha eu copiei do Belchior, adoro Bel. E eu tenho esse canal que, aliás, eu estou pensando seriamente em mudar o nome para Carlos Siqueira Indica, porque é assim que eu nomeio todos os vídeos. Mas eu estou pensando ainda. Eu tenho esse canal faz um pouco mais de 2 anos. Eu devo dizer que eu o iniciei por conta dos meus alunos. Para quem não sabe, eu sou formado em letras, português e inglês. Atualmente estou fazendo 2 pós-graduações, uma em linguística e a outra em literatura. E eu dei 3 anos aula, eu dei aula por 3 anos de inglês numa escola de idiomas. E aí, sempre que faltava 10 ou 15 minutos e eu não queria passar nada de conteúdo novo, eu lia algo do que eu já estava lendo no momento, porque eu sempre carrego um livro comigo. E aí eu lia uma crônica, um conto, um poema, para as crianças que começaram a gostar e pedir sempre mais. Mas acontece que às vezes eu estava lendo um livro de filosofia, de sociologia, ou algo muito difícil, ou algo que eu estava no início ainda, não tinha conhecimento para falar sobre a obra. E aí não tinha muito o que ler para eles. E aí eles falaram: professor, faz um canal lá no YouTube. Na verdade eles falam YouTube. E eu falava: é YouTube. Brincadeira. Eles falaram: faz um canal lá, e aí você vai poder falar mais do que 10 ou 15 minutos. E é por isso que os meus vídeos têm mais de meia hora.
Na verdade não é nada disso, porque quem acompanha o canal desde o começo sabe que os vídeos tinham 8 minutos, 10, 12, no máximo 16. E agora todos têm mais de meia hora. É porque eu sou uma matraca, começo a falar e não paro. Pois bem, agora, quanto à minha trajetória com a literatura, é um pouco diferente. É que assim que eu iniciei a ler, lá na primeira série, eu já comecei a pegar livros emprestados da biblioteca e dos colegas aqui da rua também. Quadrinhos, gibis, literatura infanto-juvenil. Mas meu pai tentando me ajudar, mas sem o conhecimento da importância da literatura. Ele achava que ficção, gibis, quadrinhos não eram importantes. Importante era ter conhecimento sobre o mundo objetivo. Então ele me proibiu de ler o que eu gostava de ler. E me trouxe enciclopédias, que eu tenho em casa até hoje. E isso me afastou da leitura, porque eu não queria ler aquilo. Assim, eu estava na primeira série, 2001. Para quem não sabe, eu tenho 29 anos no momento. Nasci em 1994. E uma criança na primeira série lendo lá sobre o Império Austro-Húngaro, que eu nem sabia o que era. Sobre aminoácidos. Então, assim, eu fiquei anos sem ler. E aí, quando eu voltei lendo revistas de animes e mangás, que é outra das minhas paixões, que eu tenho 4, assim, culturalmente. Uma, a literatura, que só veio depois, mais tarde. Os animes e os mangás, que eu sempre gostei. E os esportes, que eu sempre pratiquei. E a música, especialmente o heavy metal, embora eu escute gêneros variados, mas o heavy metal é o que eu assim mais amo de paixão mesmo. Então eu fiquei muitos anos sem ler. E aí quando eu voltei lendo revistas de animes. No final do ensino médio eu comecei a ler algumas coisas por conta própria. Eu sempre lembro do título O Coruja, do Aloysio de Azevedo. Uma hora eu vou trazer ele aqui, hein? Aguarde. Eu gostei bastante, me impactou muito. Mas assim, eu acho que eu não tenho nenhum professor do ensino médio inscrito aqui no canal. Mas eu preciso dizer que eu não aprendi nada de literatura no ensino médio. Nada de nada, nenhuma aula memorável, nada. De maneira que, quando eu entrei na faculdade, em 2014, minha professora Zoraide, que eu já mencionei aqui algumas vezes, ela passou um trabalho que era para nós fazermos um memorial da nossa relação com a língua portuguesa. E eu pedi para ler o de vários coleguinhas da sala. E aí eu notei que todo mundo mencionava que leu os mesmos textos, os mesmos autores. E só eu não tinha lido ninguém ali. E assim, quem conhece o curso de letras sabe que a gente começa estudando a teoria da literatura para depois estudar a literatura. E aí, quando a gente chegou nas aulas de literatura mesmo, todo mundo estava relendo aqueles clássicos que eu nem tinha lido ainda pela primeira vez. Então eu comecei, de certa maneira, atrasado, mas depois eu, sempre muito esforçado também, eu lia mais do que os professores pediam. Pois bem, mas assim, a minha paixão pela leitura, de novo essa moto. Mas a minha paixão pela leitura voltou mesmo quando eu estava no ensino médio e eu comecei a fazer um curso de inglês que duraria 4 anos. E quando eu estava no segundo ano, eu já comecei a dar aula lá mesmo, para quem estava no primeiro e no início do segundo ano do curso. E com esse dinheirinho que eu ganhava, eu passava sempre numa banquinha que existe até hoje. Eu moro aqui em Ribeirão Pires, na região do ABC de São Paulo. E uma dessas revistas tinha o anúncio de outra revista da mesma editora Scala. E aí tinha um anúncio de uma revista de filosofia, uma foto do Nietzsche. Friedrich Nietzsche é meu filósofo preferido. Aliás, já fiz um vídeo sobre ele e farei mais, aguarde. E aí ele com aquele olhar lancinante, de lado,
Dizem que o Nietzsche não tem uma foto em que ele olha diretamente para a câmera. Eu acho que até tem uma ou duas, mas assim, ele era muito jovem. Quando ele ficou com aquela fisionomia mesmo, com o bigodão, aí ele parou de olhar para a câmera. Pois bem, era ele olhando de lado assim, e a frase embaixo: Nietzsche, uma mente iluminada ou atormentada? E eu falei, quem é esse cara? Né? Comecei a pesquisar na internet, fiquei assim fascinado. E aí nessa mesma banquinha eu comecei a comprar livros dele que eu tenho até hoje ali. Os meus dois primeiros, o Aurora e o Além do Bem e do Mal. Depois eu li vários outros. Uma hora eu trarei o Nietzsche aqui para o canal. Mas foi através da leitura da filosofia que eu voltei a ler literatura. E aí eu comecei o curso de letras em 2014 e terminei em 2017. E aí, em 2019, eu voltei para essa mesma escola que eu estudei, que eu fiz os 4 anos de curso de inglês para dar aula lá mesmo. Agora sim, para todos os anos. Muito bem, agora retornando para a época da faculdade, foi na disciplina de Teoria da Literatura que eu me apaixonei por literatura. Porque assim, quando eu entrei no curso de letras, o meu intuito anterior era ser tradutor. Mas aí aconteceu que eu não tirei uma nota muito boa no Enem, e também onde havia o curso de tradução, de tradutor, ficava muito longe da minha cidade. Aí eu optei por fazer letras mesmo, ou educação física, que eu ainda pretendo fazer um dia, porque eu sempre gostei de praticar esportes. Mas quando eu cheguei no curso de letras e eu tive Teoria da Literatura com minha professora Joyce, que eu já mencionei aqui também várias vezes, eu me apaixonei pela literatura. Eu descobri assim a riqueza desse mundo que eu desconhecia. As técnicas, assim, eu fiquei fascinado pelas técnicas poéticas, que foi o que me motivou a escrever também. Falei, porque assim, desde pequeno eu sempre gostei, né, de rimas, de escrever letras de música, quando tinha trabalho de escola, etc. Mas era só conteúdo, não tinha nada de técnico ali. E aí quando eu comecei a aprender, né, a metrificar, rimar, rima rica, rima pobre, e várias outras, assonância, alteração, várias outras técnicas, eu falei, eu posso utilizar isso aqui nos meus textos também, hein? E aí eu comecei a praticar a escrita, né, de maneira que hoje eu tenho até alguns prêmios nacionais de poesia. E pretendo ano que vem também lançar o meu primeiro livro de poemas. Aguarde. Pois bem, então foi a partir do curso de letras que eu deixei de lado assim aquela paixão pelo inglês, embora eu goste muito, mas eu não quis mais ser tradutor não. Falei, não, eu vou dar aula mesmo, tanto de inglês quanto de português. Dei aula por 3 anos na escolinha de idiomas, já tinha dado também aulas particulares nas casas das pessoas, mas experiência em escola pública eu ainda não tenho, porque eu sempre tive para mim mesmo que eu entraria numa escola pública, tanto do Estado quanto da Prefeitura, apenas como concursado. Nunca quis ser contratado, não. No momento eu trabalho como auxiliar de professor numa creche, mas concursado, né? E estou prestando concursos por aí. Em alguns, inclusive, até estou na última fase de concursos por aí, que eu não quero revelar. Mas é isso. No momento, não trabalho com a literatura, apenas aqui no canal. E eu devo dizer que quando eu criei o canal, foi para ser uma coisa caseira. E é caseiro até hoje. O Lucas, no vídeo dele, mencionou, pessoal, os vídeos do Carlos não são na qualidade HD, não tem a melhor iluminação possível, não tem o melhor áudio possível. Na verdade, ele não comentou sobre áudio nem iluminação não, hein? Só foi sobre HD mesmo. Mas realmente não tem, porque eu utilizo meu celular, que é bem assim, vagabundo. Eu utilizo uma lâmpada aqui que eu comecei a utilizar só depois de 1 ano
de canal. Eu até tenho microfone, mas eu quase não uso, porque algumas vezes que eu utilizei, o áudio ficou desencontrado com a imagem, e aí deu problema para corrigir depois. Então assim, é tudo feito de maneira manual, né? O meu programa de edição é o mais simples possível, porque quando eu fui procurar um tutorial, quais programas de edição utilizar. E aí vários canais, os 5 melhores programas. E aí eu fui tentar instalar o mais básico desses 5 que várias pessoas mencionaram, e aí dizia que seu computador não tem os requisitos necessários, porque é tudo muito simples aqui, eu nunca dei muita importância para a tecnologia não. E aí, por sorte, eu consegui um vídeo lá que dizia assim, 5 melhores programas e um bônus que até quebra o galho. Então, é esse que eu utilizo, que é o VSDC. Não sei se quem assiste os vídeos aqui conhece programas de edição. Pois bem, esse é o que eu utilizo. Muito simples, tudo muito simples. Eu também nunca tive grandes pretensões, né? Tem gente que fala assim, não, vou fazer um canal e ganhar dinheiro com isso. Eu não pretendia. Eu só queria falar sobre os livros que eu estava lendo para os meus aluninhos da época, que hoje se formaram, não são mais meus alunos, mas acompanham ainda aqui, alguns. E é isso. Então assim, eu já sou muito agradecido por, no momento, ter um pouco mais de 430 inscritos. Inclusive, muito obrigado ao Lucas por ter recomendado, porque só foi ele mencionar o meu nome que dentro de uma semana eu ganhei mais ou menos 50 inscritos, coisa que eu ganho assim em um ano. Porque o meu canal, eu sempre falei isso, ele vai na contramão do algoritmo, do padrão do YouTube. São vídeos longos, a iluminação não é das melhores. A gente fala de livro que é um nicho aqui no Brasil. Os livros que eu falo não são muito conhecidos, os autores não são muito conhecidos. Então assim, parece que eu vou contra a maré, mas eu faço isso de coração e eu já sou muito agradecido por ter mais de 400 pessoas acompanhando os vídeos aqui no YouTube. Sou agradecido às páginas de Euterpe por ter reconhecido e elogiado o meu trabalho. Nessa semana eu também recebi um e-mail de uma pesquisadora dizendo que gostaria de fazer uma entrevista comigo para fazer perguntas sobre um livro específico, que ela viu um vídeo meu e ela está fazendo uma pesquisa. Então assim, além disso, os comentários, os poucos comentários que a gente recebe, é o que nos motiva a continuar. Então fica aqui o meu agradecimento, um pouco da minha história também, sobre a minha trajetória com os livros. Assim, tem muito livro aqui em casa. Se vocês virem, eu vou procurar na internet. Quando eu comecei a ler, só tinha, não era uma estante, era uma prateleira, só isso. Aí depois uma outra estante, depois comprei outra, esse móvel laranja que eu fiz com a ajuda de um amigo. E eu e o amigo construímos o móvel. Então assim, foi um processo longo e agradável, enriquecedor. Não só as leituras, como também as amizades que a gente faz por aqui. Tem inscritos no canal que já me presentearam também. Inscritos que comentam pessoalmente comigo, mandam áudios no WhatsApp, áudios de meia hora comentando sobre meus vídeos, sobre as minhas impressões, sobre as impressões deles, sobre os livros que eu já falei aqui e que eles também já leram. Então é tudo isso muito aprazível e que eu valorizo muito. Então assim, esse foi um vídeo um pouco mais simples, falei várias coisas desnecessárias, mas que eu já gostaria de ter falado antes. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui, muito obrigado às páginas de Euterpe pelos livros, e é isso. Se vocês gostaram, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Esqueci de dizer que quando eu estava na faculdade também, a minha professora Joycinha, um abraço à minha professora Joyce, ela sugeriu que nós, alunos, fizéssemos os nossos blogs pessoais para publicarmos resenhas
de livros que líamos no curso de letras. E eu fiz o meu, Palavras Aleatórias, que existe até hoje. Vou deixar o link aqui na descrição. Esse blog foi importante para eu conhecer pessoas que me acompanham até hoje, mas eu acabei parando de escrever porque poucas pessoas o liam. Quer dizer, às vezes acontecia uns episódios singulares. Por exemplo, tem uma resenha minha lá desse livro aqui. Eles não usam black tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Uma hora eu vou trazer essa peça teatral para o canal, viu? Que é uma das minhas preferidas. Aí tem a resenha lá e eu percebia que de repente 60 pessoas acessaram o meu texto num único dia. Aí eu sabia que em algum lugar do Brasil algum professor passou o trabalho sobre esse livro. Isso acontece com outros textos também. Lá tem análises de poemas, poucos, mas tem análises de animes, análises de filmes, poucos, porque eu vi pouquíssimos filmes na vida. Análises de livros, textos próprios, né, de prosa, crônicas, conto não tem nenhum não. Algumas reflexões, etc. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas esse blog foi importante na minha trajetória, mas eu parei de escrever porque poucas pessoas liam. Inclusive, eu passava meus textos, assim, eu sugeria os textos para os alunos. Falava, ó, eu já escrevi sobre esse livro aí, dá uma olhada aqui, ó. E eles tinham preguiça de ler. Eles falavam, professor, em vez de escrever, faz um canal no YouTube. Então esse foi mais um motivo para que eu fizesse esse canal aqui, que eu estou pensando seriamente em mudar o nome para Carlos Siqueira Indica, hein? Não, mas fala para mim, o que você achou desse estilo diferente de vídeo aqui para o canal? Porque é o seguinte, a maioria dos canais do YouTube nacional fazem vídeos de unboxing, book haul, coisas que eu nunca fiz, né? E também assim não tenho muita vontade de fazer não. Listas, o pessoal faz muito também. Os 5 melhores romances, 5 livros para se ler em um único dia, etc. Daí eu não faço nada disso. Eu apresento um livro por semana. No máximo eu pego um tema e apresento textos em comum. Mas o que você acha de eu fazer coisas assim mais pessoais também? Meus 5 romances preferidos, meus 10 poetas preferidos, etc. O que você acha, hein? Comenta aí, pô. Não, você sabe que pensando nessa questão de fazer vídeos mais pessoais, indicando minhas obras preferidas, eu também já pensei em fazer um vídeo indicando os canais que eu acompanho aqui no YouTube. Embora nós somos um canal pequeno, eu não acho que, sei lá, 50 pessoas vão se inscrever nos canais que eu venha a mencionar, mas eu acho que seria interessante, uma forma de agradecer também. Eu já mencionei hoje e várias outras vezes o Lucas, do Diário de Leitura. Eu já mencionei também o Literapia e uns buquês, etc. Você não sabe, mas o 100º inscrito do nosso canal foi o Rodrigo Vilela, do Leia para Viver. Porque assim, eu não tenho vergonha, né? Aí eu fui e mandei mensagem para ele lá no Instagram, que eu nem uso, porque eu não gosto muito. Mas eu mandei mensagem para ele, você faz vários vídeos sobre literatura japonesa, que eu adoro. E eu tenho um humilde canal também, e estou falando aqui de obras japonesas também. Inclusive já fiz uma análise de um conto que você já mencionou lá no seu canal. E ele foi o 100º inscrito. Você não sabe, mas eu tenho aqui em mãos um marca-página da Isabela Lubrano, do Ler Antes de Morrer, que quando ela fez 600 mil inscritos, é muita gente, eu não tenho nem 500 inscritos ainda. Quando ela fez 600 mil inscritos, ela fez um sorteio e eu fui sorteado para ganhar o livro mais cobiçado daquela ocasião, daquele sorteio, que foi o Ressurreição, do Tolstói. Assim, nem eu acreditava naquilo. Até anotei a quantidade de pessoas que se inscreveram no sorteio e eu fui o ganhador. Então, assim, muitas coincidências literárias. E eu acho que
Não sei, né? Se o pessoal tiver interesse, eu posso mencionar outros canais que eu acompanho, que eu gosto bastante e que merecem mais atenção, embora também sejam pequenos. Não, mas eu voltei aqui no domingo de manhã, dia 2 de julho de 2023, dia em que esse vídeo será lançado à noite, só para dizer que hoje se completa uma semana de que eu corri a minha primeira meia maratona, 21 quilômetros, meus amigos. Eu fui com essa roupinha aqui, verde escuro. Primeiro vídeo que eu gravo com ela também. Eu fiz em 1 hora e 41 minutos. Estou contente, já faz uma semana. Voltei só para dizer isso. Na verdade, eu quero elogios. Não, agora é sério. Você sabe que quando eu criei o canal, um dos objetivos, além de fornecer conteúdo para os meus alunos que estavam pedindo, é que eu mantivesse uma imagem minha em vídeos ao longo dos anos. Porque nós passamos por transformações corporais ao longo do tempo. Então você tem vídeos meus bem magrinho, com cabelo curto, cabelo longo. Meu primeiro vídeo, cabelo longuíssimo, barba grande, parece Jesus. Inclusive, Jesus já foi um dos meus apelidos. Então assim, essa era uma ideia também. Porque eu não sou muito de ficar tirando fotos, fazendo vídeos, assim, de zoeira, mostrando momentos. Então, falando sobre livros, eu mantenho uma imagem minha atualizada, que eu posso depois voltar, retornar como se fosse um baú, e eu olhar para mim mesmo, as transformações que eu sofri. Eu não gosto muito desse verbo para essa questão, né? Sofrer transformações. Mas tudo bem. Mas também mostra um desenvolvimento na linguagem, um desenvolvimento na visão de mundo sobre os livros, porque acontece de, às vezes, nós termos ideias sobre uma obra e depois a gente reler esse mesmo texto, esse mesmo livro, e a gente ter uma ideia diferente. No meu blog mesmo, por exemplo, Palavras Aleatórias. Lá eu tenho algumas análises de músicas que hoje eu não as modifico em respeito a mim mesmo de anos atrás. Porque hoje eu tenho concepções diferentes, mais profundas, sobre aquelas mesmas músicas. Mas eu não modifico em respeito ao que eu escrevi no passado. E isso acontece também com os meus vídeos. Né? Eu posso olhar daqui a alguns anos e falar, pô, hoje em dia eu não concordo mais com isso não. Acontece muito na arte. Então essa é mais uma questão aí sobre o meu canal e sobre mim mesmo. Uma diferença enorme no canal, que assim é visível para todos, é que se você pega os meus primeiros vídeos, eu só tenho uma estante atrás de mim, né? O resto é parede. Depois eu comprei outra, né? Depois fiz um móvelzinho ali com meu amigo, um móvelzinho laranja. Não dá para você ver, mas a câmera está em cima de outros livros. Ainda tem uma estantezinha menor do lado ali, uma outra menor ainda do lado da minha cama. Ali, uma hora eu vou fazer um vídeo mostrando todos os meus compartimentos aqui. Então essa é uma outra diferença visível e gritante nos meus vídeos. E a outra é que lá no começo do canal, os vídeos tinham 8 minutos, 12, 16, e agora todos têm mais de meia hora.